Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Mais um vídeo de álgebra linear, continuando nossa série de transformações lineares. No vídeo de hoje, nós apresentaremos esse teorema, iremos dar a demonstração do mesmo e fazer um exemplo de como determinar uma transformação linear, conhecendo como ela se comporta em uma base. O que esse teorema diz é basicamente o seguinte. Então, vou ler o enunciado e eu tento explicar um pouquinho. Sejam V e W dois espaços vetoriais e beta uma base para o espaço vetorial V. Sejam W1, Wn vetores em W, vetores quaisquer em W. Então, existe uma única transformação linear T de V em W, tal que T de V1 é W1, T de Vn é Wn. O que a transformação está dizendo é o seguinte: se você tem uma base e sabe definir como a aplicação, né, se comporta nessa base, então você na verdade consegue estender ela a uma transformação linear. Como que a gente verifica que realmente isso existe? Olha, antes de apresentar a demonstração, deixa eu dar. Você poderia pensar nesse seguinte exemplo aqui que nós vamos resolver na aula de hoje. Determine a transformação linear T de R2 em R2 tal que T de 1, 0 é 2 menos 1, 0 e T de 0, 1 é 0, 0, 1. O fato importante aqui é que 1001 constitui uma base para R2. Então a gente está dizendo como que ela se comporta na base e quer levar isso para como se comporta em um vetor qualquer. Bom, o seguinte, como beta é uma base de V, significa que se nós pegarmos um vetorzinho V em V, esse V se escreve de maneira única como combinação linear dos elementos da base. Então, digamos que seja esta a cara dessa combinação linear. Ou seja, A1, A2, AN são números, ok? A gente está trabalhando sobre o corpo dos números reais, então a gente está supondo que esses aqui são números reais. De tal maneira que V se escreve de maneira única assim. Uma outra forma seria dizer que V na base beta tem as seguintes coordenadas: A1, A2, AN. Ok? Mas essa primeira aqui é o suficiente para a gente. Bom, o fato é, então nós queremos verificar que existe uma transformação linear e a gente precisa saber como que ela se comporta em todo elemento de V. E a definição que a gente vai dar é o seguinte. Então, defina T de V da seguinte maneira. Ele é o A1 vezes T de V1 mais A2 vezes T de V2 AN T de Vn. E vamos impor uma condição a mais, porque a gente quer que T de V1, T de V2 e T de Vn resulte respectivamente em W1, W2, Wn. Então o que a gente fez foi definir T desta maneira. O que a gente precisa verificar aqui agora são duas coisas. Primeiro, que T de fato é uma transformação linear, e depois que T é a única, né, com essa propriedade. Então, primeiro, por que T é transformação linear? Recorde, para ser transformação linear tem que satisfazer duas coisas. Se nós somamos U e V, isso tem que ser T de U mais T de V. E se a gente multiplica por um número, tem que dar K vezes T de U, ok? Então vamos pegar dois vetores, digamos U. U se escreve como sendo, V a gente já viu, né? É A1, V1, mais A2V2 mais ANVN. Esse U, digamos que seja B1V1 mais B2V2 BNVN. Então, quando a gente faz U mais V, o que acontece? É simplesmente somar estas coordenadas aqui, né? Então fica 1 mais B1 vezes, vou colocar assim, V mais U, né? Vou manter a ordem. AN mais BN vezes Vn. E o que a T faz em V mais U, então? Ela retorna A1 mais B1 vezes W1. A2 mais V2 vezes W2. AN mais BN vezes WN. Então, T de V mais U é quem? É A1 W1
mais ANWN. O que eu fiz aqui foi usar a distributividade primeiro em relação aos A's, e agora eu coloco os B's aqui. B1W1 mais etc. BNWN. Isto aqui, galera, é a definição de T em quem? Em V, né? O que a T faz num vetor, como a gente sabe escrever ele? Ela retorna essas coordenadas. Observe aqui, até ampliando para ficar melhor para ver. Ela retorna essas coordenadas. E aqui, em vez de pôr o V, põe o W, né? Então, isso aqui é T de V. E aqui, pelo mesmo motivo, é T de U. Então, T de V mais U é T de V mais T de U. Verificamos a primeira das condições. A segunda, a gente tem que verificar que T de K V tem que ser KT de V. Bom, como é que a gente faz K vezes V? Bom, vamos imaginar que o nosso V está aqui, né, galera? Então, se eu vou multiplicar ele por K, simplesmente vai aparecer um K multiplicando todo mundo aqui. Então, vai ficar KA1, V1. KA2, V2. KAN, VN. O que a T faz agora em KV? Ela retorna os coeficientes K1 vezes W1, K2 vezes W2, etc. KN, WN. K é um fator comum, nós podemos pôr o K em evidência. Ficamos com A1, W1, mais A2, W2, até AN, WN, e isto é T de V. Então, de fato, nós verificamos a primeira coisa, que T era sim transformação linear, ok? O segundo item a ser provado é que T é única. Como que a gente prova que uma coisa é única na matemática? Bom, em geral, a gente acaba supondo que existe uma outra e chega numa contradição. Então, por que T é única? Bom, suponha o seguinte: supor que exista uma outra. Digamos que exista uma F de V em W. O que F é? Transformação linear. Tal que F de V1 dW1, F de Vn dWn. O que a gente deve fazer é mostrar que esta F coincide com a T. Então, na verdade, é porque não podia existir uma outra, né? A T é única. Bom, agora, o que acontece quando a gente faz F num vetorzinho V qualquer? Aqui a gente já está supondo que ela é transformação linear. Recorde o seguinte: você pode escrever V como sendo A1, V1, A2, V2, AN, VN. Então, fazendo isso aqui, F de A1, V1 mais etc. AN, VN. Bom, F é transformação linear, então ela abre para soma. Então fica F de V1, F de A1, V1, F de A2, V2, F de AN, VN. Bom, F é transformação linear, então esses coeficientes que estão multiplicando podem saltar aqui para frente. Olha, mas quem é F de V1 por hipótese? W1. F de V2 é W2, F de Vn é WN. Mas isto, se você se recordar, era a mesma coisa que a T, né? Porque a T foi tomada dessa maneira. T de V1 é W1, T de V2 é W2, T de Vn é WN. E aqui, se a gente faz todo o processo inverso, a gente chega aqui, só voltando os A's para dentro, porque T é transformação linear, repetindo esse processo aqui com T no lugar da F, a gente chega à conclusão que a F coincide com a V. Bom, as funções têm o mesmo domínio, a mesma imagem, e coincidem em todos os valores, né? F de V igual a T de V para todo V em V. Conclusão é que a F é igual a T, portanto a T é única. Isso encerra a demonstração do teorema. E agora a gente pode se concentrar no exercício que eu tinha proposto aqui para vocês. Aí que na verdade tem um exemplo e eu vou deixar um exercício para vocês pensar. Depois eu ponho um vídeo resolvendo o exercício. Então o exemplo: determina a transformação linear T, sabendo que T de 1, 0 é 2 menos 1, 0 e T de 0, 1 é 0, 0, 1. Bom, o que a gente precisa é o seguinte: a base em questão aqui é um 0, 0, 1. É a base canônica do R2.
Se a gente pega qualquer vetor em R2, a gente sabe que esse cara se escreve assim, ó. É x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Então, determinar a t aqui é bem simples, porque o que a gente quer é saber como que a t funciona em qualquer xy, ok? O fato é o seguinte, a gente acabou de observar que esse xy é x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. E pela demonstração que a gente viu, basta pôr esse número aqui na frente e no outro número y, né, aqui na frente, multiplicando. E aí o exercício deu a informação como é a t em 1, 0, isto é 2 menos 1, 0. E como é a t em 0, 1? É 0, 0, 1. Então, juntando aqui, a gente vai ficar com 2x, né, menos x, 0. Aqui, 0, 0 e y. Então, a nossa t é, conclusão, a t de xy é quem? 2x menos x e y. Verifiquem que essa é de fato uma transformação linear e que claramente isso é verdade. E pelo que a gente viu do teorema, esta é a única transformação com essa propriedade. Um exercício para vocês, galera, é o seguinte. Determinar qual é a transformação linear de R2 em R3 que satisfaz isso. T de 1 é isso e T de 0 menos 2 é isso. Aqui a gente só tem que tomar o cuidado porque a base já não é mais a canônica. Então não é verdade que todo vetor se escreve dessa maneira. Primeiro você vai ter que aprender como escrever qualquer vetor xy aqui de R2 em função dessa base 1, 0, menos 2. E depois, feito isso, resolver, então, determinar a solução do exercício procedendo de maneira como a gente fez aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, galera!